semelhantemente um ao outro, nós somos atletas numa corrida que não tem fim, né? Nosso fim é só quando chegar na glória. E aos que acharam aí, fiquem de pé, por favor, só para a gente poder acompanhar a leitura bíblica. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, todos corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que é treinado aguenta exercícios duros porque quer receber a coroa de folha de louros. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para a vida, que dura para sempre. Por isso eu corro direto para a linha de chegada. Eu paro no 26, né? E lá em casa todo mundo sabe que eu gosto muito de esporte, né? Eles sabem, as crianças sabem, né? Então, quando está falando de corrida, eu trouxe alguns exemplos que não são bíblicos, mas também comparando com alguns personagens bíblicos. Pessoas que foram atletas, se prepararam, correram, e nem sempre o resultado foi o que todo mundo espera, vencer. E na maioria das vezes, né, tem estudiosos que dizem que na vida a gente é mais perto do que ganha. As derrotas são muito duras, mas a alegria da vitória é muito maior, né? E nós cristãos somos um atleta que vivemos constantemente se preparando. Como é que a gente se prepara? Um atleta se prepara. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente sobe o monte, a gente se une em oração, se une em comunhão, né? E um atleta também não é diferente. Na história das Olimpíadas, existe uma mulher chamada... Pode citar, gente. Fiquem à vontade, fiquem atentos. Estou um pouco nervoso, mas eu sei que o Senhor vai falar o coração de vocês. O nome dessa mulher é Gabriela Anderson. Ela é suíça e ela foi para a Olimpíada. É a última oportunidade que ela tinha de representar o país dela na Olimpíada, né? E ela era instrutora de esqui. E ela conseguiu representar meu país porque tem uma vaga em maratona. Então eu vou treinar para aquilo ali. Então ela passou 10 meses se preparando constantemente para correr. Só que quando ela chegou na corrida, no último estação de hidratação, né, quando você vai dar uma maratona, você passa vários estágios, tem lugar para você poder beber água. E na última estação, ela achou que no final teria um copo d'água para ela poder beber, para se hidratar, mas no final não tinha esse copo d'água. E a corrida ficou muito difícil. Nos últimos 4 quilômetros dela, ela demorou muito tempo para completar aquela prova. E quando ela entra no estádio, já todo mundo que estava correndo ainda já tinha completado, ela era a última a chegar. É uma imagem muito emblemática das Olimpíadas, e ela entra cambaleando, vê uns metros da pele para não tocar nela, porque se toca nela, ela perde a corrida. E o importante de um atleta, como nós cristãos também, não é chegar em primeiro lugar, a gente tem que chegar. Independente da dificuldade, vai ter que chegar no final. Está com dores, está com problema, tem obstáculo, tem que chegar até o final, né? E essa mulher fala: por que você conseguiu chegar até o final desse jeito todo? É porque era a última oportunidade que eu tinha de representar meu país. Eu fiquei imaginando a vida de Noé. A última chance que ele tinha de ouvir Deus era construir a arca. Se ele não escutasse o Senhor ali, o dilúvio ia vir e matar todo mundo, não ia salvar nem a família dele, não ia salvar ele nem a família. Ele passou 100 anos construindo uma arca que para muitos era coisa de louco. Mas ele teve a esposa, teve seus filhos e as noras ao lado dele. Então a família no momento difícil é muito importante. Então se apegue a quem está junto de você, para quando chegar o dia maus, ter como você vencer. Se não tivesse parado no primeiro desafio que apareceu, tu imagina o bairro todo aqui: caraca, a dona Ângela é maluca, construiu uma arca no quintal dela para salvar a família dela. 100 anos, cara, é muito tempo. É muito tempo construindo algo. Só você acredita, só você, Deus, sua família, ninguém mais acreditava. Mas o dilúvio chegou, a terra inundou, todo mundo morreu, mas a família de Noé estava viva. Então assim, era improvável que fosse acontecer, mas ao lado de Deus nada é improvável. Tudo é possível ao que criou o Senhor. E nessa minha, sempre buscando coisa de atleta, né? Érico Moçambani era um cara que ele não sabia nadar. E há 4 meses de uma Olimpíada, ele escutou na rádio: tem vaga para um atleta na Olimpíada representar Moçambique. E esse cara foi, aceitou o desafio de representar o pai dele em natação, mas não sabia nadar. Como é que você vai para um lugar que você não sabe fazer, como é que vai fazer, e aceita esse desafio? E muitas das vezes, nós estamos aqui, não sabemos nem o que nós estamos fazendo, o desafio é grande. Imagina que você vai representar o senador Petel na vez gigante. E esse cara aceitou o desafio, ele treinou numa piscina com 12 metros. Ele ia para fazer 50 várias vezes, né? Só que a piscina olímpica é 50 metros, cara. Imagina o cara treinar 12 para completar 50. E isso foi assim, bastante marcante, porque ele foi o último nadador, a última bateria de natação, tinha logo 3 atletas. Os outros 2 até queimou na largada.
Ele não sabia como é que fazia para selecionar a natação. Ele ficou olhando, os caras queimados, ele ficou sozinho. Ele achou que tinha sido eliminado naquela natação. E muitas das vezes, por mais que seja difícil para a gente entender, a gente acha que está eliminado antes da batalha. Pensa que acabou, pensa que. Mas só que tem uma esperança para tudo, né? E esse cara se posiciona de novo e dá o tiro de largada. Ele pula na piscina, ele vai. Quando ele volta, ninguém acreditava que ele conseguia. Eu até mostrei o vídeo para ele em casa para as crianças, porque é inacreditável que o cara conseguia completar aquela natação toda. Só que no fim daquela corrida, aquele cara ficou tão famoso naquela Olimpíada que ele falou assim: eu saí envergonhado da piscina porque meu tempo é o pior da história de todas as Olimpíadas, é o pior tempo da história. Só quando ele acorda de manhã, o corredor do quarto dele está lotado de repórter para saber como aquele cara teve tanta força de estar naquele lugar. Ele não era atleta, ele não era nadador, mas ele representou o país dele. E hoje é um dos maiores centros de Moçambique de natação. Esse cara conseguiu levar para lá, porque a história dele comoveu tanta gente que ele conseguiu levar esse recurso para lá. E dentro da Bíblia também tem um personagem que pareceu um pouco com esse rapaz. Neemias, ele não era pedreiro, ele não era construtor, não era engenheiro, não sabia nada de obra, ele era copeiro do rei. Mas quando ele descobriu que a cidade estava destruída, ele abraçou a causa e foi lá e reconstruiu a cidade dele. Ele também teve 4 meses de preparação até falar com o rei, igual esse rapaz de natação. Ele orou, ele buscou e se apresentou diante do rei. E todos os recursos, igual esse atleta conseguiu construir o centro de treinamento dele, Neemias também conseguiu. Ele se dedicou, ele implorou, ele pediu ao rei: eu quero que você me libere para poder reconstruir a minha cidade. E ele não só foi reconstruir, como levou soldados junto com ele, como levou cartas para poder arrumar madeira, mantimento, tudo que ele precisava. E uma coisa que Neemias dizia, que é o tema do nosso aniversário: eu não posso parar. Independente do que aconteça, você tem que estar abraçado, tem que estar correndo, tem que estar sempre se dedicando, porque você tem que chegar no final da sua corrida. Independente do que vai acontecer, problemas particulares no seu trabalho, problemas familiares, problemas de saúde, nada disso pode impedir você de chegar no final da sua caminhada, da sua corrida, né? E outro personagem também muito importante, não menos que os outros, mas Derek, ele era um atleta inglês. Ele era mais bem preparado para correr 400 metros na corrida. Só que ele tinha batido todos os recordes, estava bem preparado. E quando ele estava nessa corrida, quando chegou a 180 metros mais ou menos, o tendão do pé dele se rompeu. Ele se abaixou chorando porque ele seria o campeão. E muitas das vezes a gente acha que está bem preparado para algo, quando chega no meio do caminho você não consegue concluir aquela prova. E ele se abaixa, ele chora. Só que um senhor pula o alambrado, corre, ajuda aquele rapaz a se levantar e vai até a linha de chegada. Só a cena desse cara ter ajudado ele já é emocionante, mas quando eu descobri que esse cara era o pai dele, me emocionou muito, porque às vezes estamos caídos, estamos destruídos, mas do nosso lado o pai está junto com a gente. Glória, glória. Está nos levantando, está nos sacudindo a poeira, nos fazendo acreditar que tudo vai acontecer, né? E dentro da Bíblia também fala sobre o bom samaritano. Um homem que não merecia ter tomado aquela coça, um homem que não merecia ter passado por aquilo ali. E muitas pessoas olharam o sofrimento daquele homem, passaram, não deram atenção. Mas o bom samaritano passou e pegou ele no colo, levou para a hospedagem e conseguiu com que ele fosse tratado. E às vezes nós nos sentimos assim, precisando desse tratamento, né? Nós nos preparamos tanto para estar na casa do Senhor, nós nos preparamos tanto para louvar, nós nos preparamos tanto para pregar, mas tem uma hora que a gente cansa, a gente, por nossas contas a gente não consegue mais. Então a gente espera que o bom samaritano apareça na nossa vida. Eu estou falando com vocês aqui algo que eu tenho sentido muito, né? É muito bom a gente pregar o que a gente tem vivido, o que a gente tem passado. Obrigado. Mas só que um outro atleta também, ele ainda não sentiu o papai do céu levantando ele pelo braço. Um brasileiro foi correr a Olimpíada lá em, acho que foi em Paris, e ele estava em primeiro lugar, todo empolgado, correndo. Mas numa hora da corrida, entra um cara, ele é até padre esse cara. Um padre entra e interrompe a corrida dele, abraça ele, joga ele pro canto, ele fica alguns segundos ali preso nesse cara. E o Vanderlei fica apavorado porque estava correndo em primeiro lugar, ele ia ganhar aquela Olimpíada. Só que no momento da vida dele, alguém interrompeu, né? Eu poderia falar do atleta brasileiro que ia ganhar, mas quantas vezes a gente mesmo é um empecilho para alguém ganhar uma corrida?
Quantas vezes a gente invade a corrida de alguém, atrapalha aquele caminho, para lá aquele caminhar. E é muito difícil a gente entender que a gente atrapalha alguém em alguma coisa. Porque o cara está na corrida. Vai ganhar a corrida. 42 km na maratona, gente, é muito longe. Se a gente pegar o central aqui, for até o centro do Rio, dá 30 e poucos quilômetros. O cara corre mais do que isso. E quando está pertinho de chegar, a gente interrompe a caminhada de alguém. Então, por palavras, por atitudes, por julgamentos, a gente não é digno de falar nada de ninguém. Eu aprendi uma frase esse dia, que a gente é advogado dos nossos erros e juiz dos erros dos outros. Muitas das vezes a gente faz isso. A gente julga muito o erro das pessoas, esquecendo dos nossos erros. Isso é muito sério, né? Mas voltando a falar desse Vanderlei, eu também agora coloco vocês, o personagem não vai ser vivo, vai ser a gente mesmo. Esse Vanderlei não desistiu da corrida. Ele volta e dizem, os estudiosos dizem, que quando você se interrompe uma corrida depois dos 30 km, é quase impossível que você volte, porque as câimbras vêm, as dores vêm, a dúvida que você vai chegar no final vem. Só que esse cara continua correndo. Um atleta passa, outro atleta passa, ele fica em terceiro lugar nessa Olimpíada. Mas o mais interessante é que quando acaba a Olimpíada, ele é convidado de honra para dar a celebração de término da Olimpíada. E a medalha que seria dele de primeiro é devolvida a ele. Então tudo que é nosso vai ser devolvido para a gente. Pode ter pensado que a gente caiu, pode pensar que a gente perdeu, mas tudo que é de direito nosso, que o Senhor nos deu, Ele vai nos devolver. Você pode pensar que perdeu, você pode pensar que caiu. As coisas são muito difíceis, a corrida não é fácil. A corrida não é fácil, né? E agora me veio outros 3 personagens. Quem estava escrito aqui no meu papel? Esse cara era da Etiópia. Eram 3 corredores. Os 3 eram botados para ganhar, só que um dos 3 se machuca na corrida. Os outros 2 se recusam a ganhar, porque eles preferiram passar na linha de chegada junto com seus amigos. Os 3. Os 2 voltaram, levantaram ele pelo braço e foram mancando junto com a rapaz de linha de chegada. E quanto da gente precisa que alguém nos leve pelo braço? A gente precisa de um do outro. Quem pensa que está sozinho nessa vida vai sofrer mais, muito mais. Porque sozinho a gente chega até mais rápido, mas acompanhado a gente chega muito mais longe. Porque na hora que está difícil, é teu amigo que te abraça. Na hora que está difícil, é meia-noite que o Mateus te liga para a gente orar, né, Mateus? Quando as coisas estão muito difíceis, é um amigo que te leva, mas é um amigo cristão, que tem conhecimento bíblico, que tem base bíblica para te tratar. Então, assim, eu estava falando até com a equipe de louvor esses dias, o quanto a gente precisa de um do outro. A gente precisa muito de estar unido, muito de estar unido em oração, porque as batalhas nossas são sérias. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo real. Eu nunca entendia isso, até um ano que eu estou nessa igreja aqui. Eu agradeço muito por tudo que você tem feito por mim, pelas orações, pela minha casa, pela minha família, porque é muito real que Satanás quer nos destruir. Na corrida da vida, a gente não pode abandonar ninguém. Não pode abandonar ninguém. Se a gente chegar em último ou em primeiro, para o Senhor é a mesma coisa. Lá no céu tem o primeiro lugar, no segundo lugar, no céu é para todos. Mas tem que completar a corrida. A faixa da linha de chegada está aqui. Quem está conseguindo chegar? Adianta o Juliano chegar sem teu marido? Não vai adiantar. Né, Ângelo? Não adianta. Se faltar alguém, não está completo, galera. Tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo unido, na mesma ligação. O mundo espiritual é muito real. Pregar hoje, depois de um culto desse, que parecia igual a Carla falou, parecia que ia ser frio. Tinha um pastor aqui, tinha a Ângela, a outra Ângela ali, um monte de criança e a equipe de louvor aqui na frente. Olha como se encerrou o culto. O momento de oração foi muito bonito, né? A Ângela cantou, a vitória tem sabor de mel. Mas até sentir o sabor do mel, meu Deus do céu. É muito difícil, a gente não pode parar, né? E para completar a leitura bíblica aqui, fala do outro tipo de esporte, né? O versículo 26 diz assim: também sou como um lutador de boxe, que não perco nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado os outros para enfrentar essa luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Aleluia. Então isso é muito forte. Às vezes está numa batalha brava e a gente chama amigos para orar com a gente, para guerrear com a gente, e depois que a gente chama alguém para guerrear, a gente não pode desistir. Em outras versões diz assim: eu sou como um lutador que não desperdiça meus golpes. E quantas das vezes, falando por mim, eu desperdicei meus golpes com coisas que não precisava desperdiçar. Eu me cansei, eu me travei, eu me iludi, e quando eu precisava mais força, eu perdi muita força no meio do caminho. Foi na caminhada que eu perdi a força, foi na caminhada que eu desperdicei conhecimento, desperdicei
bobeiras, são brigas, são discussões desnecessárias com a igreja, com a esposa, com filhos. Então assim, a caminhada é muito difícil, mas por tudo que vem acontecendo, vamos se preparar para a gente estar junto. E quando alguém estiver despreparado, ajude. Um atleta precisa de nutricionista, precisa de preparador físico, precisa de equipamentos, e a gente tem tudo isso aqui. Tudo a gente tem na casa do Senhor. E até quando a gente vai fazer algo para ser melhor do que alguém? Aqui não tem ninguém para aparecer. Se tivesse alguém para aparecer aqui, eu não estaria pregando, tenho certeza. Porque eu não sou pregador, né? Hoje eu botei até essa blusa aqui, parece que eu sabia que eu ia pregar, mas eu não sabia. Eu nunca nem usei blusão assim, foi a primeira vez. Então assim, eu fico feliz pela oportunidade. E às vezes a gente fica vendo algumas coisas na internet. Eu gosto muito mesmo, eu gosto muito de assistir coisa de esporte. E estava tendo uma luta, e o filho do lutador fala assim: pai, ataca assim, né, cotovelo. E às vezes não dá atenção para a criança falando com a gente. E esse dia nas minhas orações, no louvor no meu quintal, a Isadora falou assim: pai, escuta esse louvor é para o Senhor. Eu falei: vou escutar esse louvor, vou até pedir para elas cantarem aqui agora, mas eu queria que vocês prestassem atenção na letra, fechassem os olhos de vocês e meditassem o quanto é difícil a caminhada, né? Às vezes o dia de chuva, às vezes o dia difícil, às vezes a corrida não é em pista reta, é uma corrida com obstáculo. Toda hora você tem que pular um obstáculo, tem que passar por alguma coisa. E na nossa vida sempre tem esses obstáculos, mas tem que ser vencido. Sozinho, com alguém, baleado, tem. Está aguentando, corre. Não está aguentando, ande. Não está aguentando andar, caminhe. Não está aguentando caminhar, se arraste. Mas tem que ir para frente, parar não tem como. Não tem como parar. Eu estou falando com vocês com uma vontade de parar danada. No dia que nós cantamos aqui um louvor que a gente não podia parar, eu cantei com vontade de parar. Mas não pode desistir, não pode parar de jeito nenhum. A vida é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Se a gente pensar em parar agora, se tem filho, tem esposa, tem casa, tem trabalho, vontade de desistir todo mundo tem. O parar é que não tem como, tá?